Olá, minha gente, tudo bem? Cá estamos nós, novo tema, e naquela ideia de nos encontrarmos para refletir e ampliarmos a nossa consciência. E dessa vez, tendo como tema um pecado capital: inveja. O que é isso? Vamos olhar mais de perto um pouquinho? E nesse momento eu quero te pedir, como sempre faço, apenas um lembrete e que você pense a respeito, uma opção, não é? De você poder dar o like, você poder compartilhar, você poder fazer comentários, sugestões, né? Os seus movimentos são muito bem-vindos se você estiver usufruindo dessa proposta, né? Então, seja muito bem-vindo e que nós possamos fazer aquilo que está ao nosso alcance para levar outras pessoas outras possibilidades de lidar com a vida ao seu favor, né? De uma maneira que lhe seja favorável. Então vamos entrando no tema. Inveja, né? Um dos pecados capitais, uma palavra tão forte, não é? E será que ela tem conotação positiva ou negativa? Como é que é isso? O que você observa? O que você tem observado na sua trajetória? Interessante perceber que as pessoas são capazes de dizer: eu sou invejado, fulano, ciclano sente inveja de mim. Porém, será que você já ouviu alguma vez alguém dizer: eu tenho inveja? Eu invejo tal pessoa, tal situação, de uma maneira particular, né, se colocando mesmo como sujeito daquela ação e admitindo isso. Será que é tão comum nós vermos esse tipo de constatação, de verbalização? Então, que nós possamos perceber as conotações das palavras, né? No caso, em particular, da inveja, que desde tempos remotos a gente ouve episódios, relatos de contos e até percursos bíblicos, não é mesmo? Nós temos a história de Caim e Abel, por exemplo, né, que estava no âmbito da inveja, não é? A força de Sansão, não é? Temos histórias remotas, como por exemplo a beleza de Cleópatra. Então, quantas coisas, só para citar alguns exemplos, como o significado dessa palavra ela foi sendo atribuído a competições, a rixas, né? A vontade de estar no lugar do outro, a tirar o outro do meu caminho, não é? A me livrar do outro, né? A sentir raiva do outro. A inveja percorre esse caminho, não é assim? Você percebe desse jeito? Então, como a inveja leva a pessoa para mirar-se no outro, sair de si e dar um olhar e particular atenção, ou até, por vezes, suprema atenção ao outro. Atenção e valorização a um outro.
distanciando-se cada vez mais de si próprio, diminuindo seus potenciais, seus valores, não é? A inveja faz com que a pessoa que a sente se sinta pequena em relação a uma certa grandiosidade que ela vê no outro. Não é assim? E é como se o outro estivesse tirando o lugar dela própria, não é? Então, olhe o que a mente, a compreensão, o entendimento, né, é capaz de fazer com os sentimentos de uma pessoa. Observemos isso. Então, esse desejo de possuir alguma coisa que está no outro, né? A inveja, ela está ligada também ao orgulho e à cobiça, né? A sensação de depositar no outro todo um poder e a vontade de estar naquele lugar, naquela situação do outro. Então, uma relação, um fiozinho tênue, né, que liga inveja a orgulho e a cobiça. Olha só esses sentimentos como vão se atrelando se nós dermos espaço para isso acontecer. São Tomás de Aquino, ele diz assim, quando ele fala da inveja, ele fala como algo relacionado à tristeza. A tristeza de perceber o êxito do outro, né, o de perceber a infelicidade, a felicidade do outro, o êxito, a felicidade do outro relacionado à sua infelicidade, né? Então, São Tomás de Aquino fala da inveja como sentimento de tristeza. Que sentimento pobre, de empobrecimento esse, que quando vê alguma coisa que é boa, né, ou alguma coisa que é considerada superior no outro, isso provoca infelicidade no olhar de quem vê, né, na pessoa de quem vê isto. E aí a gente vai percebendo assim essa questão de comparação, né? Como essa ideia de comparação que algumas pessoas levam a vida dessa maneira, né? Fazendo comparações, e nós temos na nossa realidade essa questão da comparação implícita em muitos movimentos, né? Às vezes ela está enrustida e a gente não vê, né? Quando a gente almeja ocupar um determinado lugar, está num lugar, num determinado patamar, numa classificação ou no cargo de uma empresa, né? Esse almejar, que pode ser positivo quando ele é buscado de uma maneira respeitosa consigo mesmo e com os outros, né? Buscando reconhecer o melhor de você e desenvolver teus melhores potenciais, independente do movimento do outro. Ele pode também, esse movimento, ter uma conotação destrutiva quando o lugar do outro ou almejar um determinado patamar tenha um foco tão grande, seja um objetivo tão grande que você desconsidera qualquer artimanha, qualquer caminho que possa ser utilizado para chegar lá. Você acaba abrindo mão
de qualquer escrúpulo, de qualquer atitude ética e respeitosa. Nesse lugar, né, desse jeito, a, a, a ideia de alçar patamares, né, o movimento de alçar patamares, ele vai ficando muito destrutivo, né? Uma coisa que perde a conotação positiva quando ele não é trilhado na intenção de prejudicar ninguém, nem com sentimentos empobrecidos em você, não é? Então, olha só também como a conotação das coisas, né? O lugar de equilíbrio das nossas sensações e dos nossos sentimentos, eles fazem toda a diferença, né, para os movimentos que nós damos para a nossa vida. Então, que possamos ter consciência sobre isso, né? Será que você consegue perceber em que conotações você leva a sua vida? Em que conotações você pratica os movimentos da sua vida? É qualquer coisa a qualquer preço? É tudo a seu favor a qualquer preço? Ou você já tem práticas mais altruístas? Práticas que olham também, além do seu bem-estar, o bem-estar do outro, o bem-estar do meio, o bem-estar do planeta. Como é que é isso? Precisa ser bonzinho ou precisa ter falsidade para agir dessa maneira? Bom caráter é alguma coisa que não está ao nosso alcance? Então, que a gente possa perceber, né, que cada um de nós possa perceber que aquilo que está ao nosso alcance não precisa ser justificado, não precisa ter competição com nós mesmos nem com ninguém, não precisa ser supervalorizado nem supravalorizado, não precisa adquirir a imagem de ser o bonzinho, né, que é tão pejorativo. Pode adquirir a potencialidade do ser honesto, do ser franco, do usar a beleza total do seu ser. A beleza total do seu ser, considerando os princípios da tua integralidade, do teu sentimento, né? Daquilo que te faz sentir bem em essência. Então, a inveja, ela nos faz pensar no equilíbrio dos nossos movimentos em relação ao outro e a maneira destrutiva que pode levar à comparação, viver uma vida em comparação com outros, né? Não olhando para os teus, para o desenvolvimento dos teus potenciais, mas sim olhando para chegar mais perto, se igualar a algo ou a alguém. Então, olha que bacana a gente poder olhar para os nossos movimentos, olhar para a nossa vida a partir dessas percepções que a gente vai adquirindo, né? Perguntas importantes que a gente pode fazer, né? Por exemplo, como vai o seu amor próprio, né? Em que lugar, em que patamar ou que nota você dá para o seu amor próprio, para a valorização de você mesmo? Isso é uma pergunta importante, né? Me parece que o amor próprio vai nos distanciando
da inveja. Você percebe desta maneira ou enxerga de outras formas? Já teve alguma vivência a esse respeito? Eu sinto e percebo, né, quando vejo a inveja, que alguma coisa que a pessoa fica tão longe de si que ela esquece da possibilidade de se amar, né? E ela vai se distanciando desse auto-amor. E aí, olha que pergunta, né? Legal de perceber, de se fazer, né? Que imagem que você tem de você? Qual é a sua autoimagem? Né? E os movimentos, que tipo de movimentos, né? Como nós já perguntamos inicialmente, que tipo de movimentos você adota para trilhar a tua vida, nas escolhas que você faz, pessoais, profissionais, né? E aí, veja o pensamento em cadeia que de repente eu percebo que vai sendo formado, né? Quando eu invejo alguém, eu sinto que ele é melhor do que eu. Então, eu tenho raiva dele por isso. Então, eu penso, será que se ele não existisse, o meu mundo seria melhor? Ele é o meu bloqueio. Então, se esse bloqueio é eliminado, eu posso transcorrer normalmente? Então, sem ele, eu posso ocupar o meu lugar. As constelações familiares, elas trabalham com essa percepção do lugar, né? Do respeito pelo lugar de quem chegou primeiro, né? Então, um respeito e um olhar de reverência aos nossos ancestrais, que tanto foram construindo até chegar à elaboração de nós mesmos, né? A criação de nós mesmos. Quantas construções, quantos ensaios e erros foram feitos anteriormente em outras civilizações, né? Algo que a gente não consegue nem imaginar. Então, a constelação familiar, ela tem um respeito muito grande por essa questão de olhar para as coisas, para os elementos, para as pessoas, naquele lugar que elas ocupam, né? Então, essa questão de eu perceber que alguém, ou de eu colocar como verdade para mim mesmo que o outro me tira do meu lugar, me desempodera de mim mesmo e cria um ritmo para a minha vida absolutamente desfocado, disforme, onde as coisas transcorrem fora do seu lugar, o lugar que a gente almeja, né, ou pelo menos muitos de nós almejam, que é o lugar de equilíbrio, o lugar onde se consiga se desenvolver na vida, nos mais diferentes segmentos, de uma forma favorável, bem consigo mesma, bem com sua família, bem nos seus relacionamentos, não é? Bem no campo profissional. Isso não significa que não vai ter, quando a gente fala, né, no bem, não significa que não acontecerão entraves, que não acontecerão discórdias, né, discussões, não significa isso, mas significa
que todos esses movimentos passíveis de acontecer, porque não dependem de nós, né, única e exclusivamente, dependem de um contexto amplo, mas todos esses movimentos de desnível, eles passam pela possibilidade de poder ser vivenciados, geridos, coordenados de uma maneira mais saudável, onde a gente possa ir ultrapassando, como ondas, né? As ondas, elas vão chegando, às vezes elas rebentam em cima de nós, nos nossos corpos, mas se a gente tem uma intenção de chegar a um determinado lugar, né, a gente ultrapassa essas ondas, porque chega um momento deste movimento da maré em que a formação das ondas ainda se dará, né? Existe um lugar que é após a formação das ondas. Então, na nossa vida também é assim. Existem lugares que a gente possa alçar, mesmo diante de conflitos, né, que chegam para nós colocarmos em prática aquilo que temos em nós para a resolução, para a gente poder alçar o patamar seguinte. Então, essa questão de respeitar o lugar e as coisas como elas são é alguma coisa muito especial que vai fazendo com que a gente trilhe os nossos caminhos de uma maneira mais serena com relação ao nosso ser, aos nossos sentimentos e às nossas emoções, né? Então a gente vai aprendendo a ponderar no dia a dia, né? Não tem nada que possa ser um palco de treinamento mais intenso do que os próprios movimentos da vida. E a atenção que nós temos com os nossos movimentos, o quanto que a gente pode ir se aprimorando na forma de lidar com esses movimentos ondulares, né? Com esses movimentos de agitação que certamente chegarão para nós, só que eles chegam sem necessariamente precisar penetrar em nós para nos dirigir, não é? Quando nós conseguimos perceber o que está acontecendo de uma maneira consciente, amadurecida e com a desenvoltura que nós vamos adquirindo de nos conhecermos cada vez melhor, nós vamos aprendendo a fazer as superações, né? Ainda que enfrentando alguns entristecimentos, sentindo dores, né, que fazem parte do contexto humano, do corpo que a gente ocupa, mas tudo isso é como onda, vem e vai, não é? Se vem, chega um momento que é um momento da distância também. Se chegou, vai embora. Quando a gente também vai reconhecendo essa lei, né? A lei dos movimentos naturais da vida. Então, a inveja, ela convida a gente para essas coisas e para respeitar os devidos lugares. O que é nosso, né? É nosso, independente do movimento do outro. É nosso, né? Porque tudo que a gente faz, a gente recebe de volta. E quem fala isso, entre tantos que falam isso, estudam isso, né? E a gente tem infinitos trabalhos, livros, filmes, né?
biografias, nós temos infinitos exemplos, né? Mas eu quero trazer para vocês aqui uma fala de James Allen, que é um autor de várias obras sobre a mente, né? O movimento mental, mentalismo. E ele diz assim, que o homem é aquilo que ele pensa. Que novidade, né? Que novidade, mas acontece que isso pode ser uma novidade quando a gente olha para essa frase, o homem é aquilo que ele pensa, percebendo que então as coisas não vêm ao acaso na nossa vida, né? E que o movimento da inveja, o pensamento e a atitude da inveja pode fazer, certamente fará, com que a nossa vida seja algo que nós iremos lastimar profundamente. E aí a gente fica pensando, não, mas isso não tem nada a ver com a inveja. Isso é uma coisa casual. É casual? James Allen, ele diz assim, sobre essa questão de pensamentos e circunstâncias, né? As coisas que vão acontecendo na nossa vida. Ele diz que a mente do homem, ela pode ser comparada a um jardim. Muitos autores estudiosos falam isso também de outras maneiras, né? Mas ele faz essa analogia, compara com um jardim e diz assim, que o que nós cultivamos é o que vai brotar, né? Então, se nada de bom é semeado, certamente ervas daninhas surgirão. Então, olha a responsabilidade, né? Diante da percepção de qualquer sentimento, qualquer sensação que chegue para nós, quando nós damos espaço para essa sensação se fazer plenamente. Se for uma sensação de bem-estar, maravilha, não é? Mas e se for uma questão de um sentimento invejoso? E se eu dou espaço para isso? É a erva daninha, não é? Então, cabe ao homem cultivar o jardim da sua mente. Segundo esse autor, a gente vai chegando a essas percepções, né? Então, o pensamento, ele opera a favor do caráter, das circunstâncias e do destino. Olha isso, pensamento, circunstâncias, destino. Algumas pessoas, alguns de nós acreditam que o destino não é galgado também pelas nossas atitudes, que o futuro, né, chamemos assim, não tem a ver com o momento presente. Algumas pessoas acham isso, que as coisas acontecem fragmentadamente. Será, minha gente? Será que a forma que eu estou hoje, as coisas que estão no meu entorno hoje, né? As coisas que eu faço, acredito, desenvolvo, adquiro, não tem a ver com as coisas que eu plantei lá atrás, que eu realizei lá atrás, com os movimentos que eu fiz? Da mesma maneira, em relação ao que eu estou fazendo hoje e ao tipo de futuro que eu estou projetando. Não é assim? Então, pensemos sobre essas coisas, né? Pensamento, eu ainda acrescento, pensamento, sentimento, ação, caráter, leva às circunstâncias e molda o próprio destino, não é? Então, será que a grande maioria das pessoas
não arruína a própria vida e produz infelicidade por conta do descontrole daquilo que pensa, sente e faz? Eu vou repetir essa reflexão, tá, minha gente? Será que muita gente não arruína a própria vida por conta da infelicidade, né, de produzir o seu cotidiano com descontrole naquilo que pensa, sente e faz? Então, reflitamos sobre isso, né? Reflitamos sobre a autorresponsabilização, não é? Sobre a grandiosidade e sobre a pequenez com que desenvolvemos o nosso cotidiano, né? Traçamos, de repente, o nosso destino. E já finalizando, eu gostaria de ainda ir percebendo com vocês, frente à inveja, né, esse nome, inveja, mudando o som dessa mesma grafia, inveja, veja dentro. Parece que a inveja nos convida para, ao invés de olhar fora, olhar dentro. E nesse movimento do olhar dentro, poder efetuar a autotransformação e os movimentos saudáveis que busca desenvolver a sua vida, trilhar a sua vida. Então, será que ao invés de inveja, não será melhor desenvolvermos o inveja? O que você acha? Olhar menos para o que acontece na seara alheia, olhar mais para o que acontece em você, a partir de você, a partir das suas escolhas. E aí vem uma outra questão assim, será que você está desenvolvendo práticas que te levam a aprimorar esse movimento do inveja, do olhar para dentro? Será, né? As práticas integrativas, por exemplo, que existem, né, muitas já vinculadas ao Sistema Único de Saúde, então a dança circular, o Reiki, a Ayurveda, né? Que mais que a gente tem? A cromoterapia, florais, né? A musicoterapia, quiroprofilaxia, né? Nós temos práticas orientais, como por exemplo o Tai Chi, o Yoga, né? O Doin, a auriculoterapia, né? A meditação. Então, são movimentos, por exemplo, né? Certamente existem tantos outros, né? Aqui só alguns exemplos que eu trago para você, que essas práticas, elas vão aprimorando um jeito de olharmos para dentro de nós, né? A consulta, por exemplo, de homeopatia, o tratamento com a homeopatia,
é um tratamento pautado, né, nos sinais que o teu corpo demonstra, nos sentimentos que prevalecem mais em você, não é? Temos lá uma entrevista maior que fazemos com um profissional para chegar ao ponto de perceber qual é a fórmula, né, natural, né, que vem da natureza, que é mais indicada, qual é a substância, qual é o elemento que é mais indicado para aquela circunstância, né, que você se encontra. Então, temos infinitas práticas, né? Aqui vocês sabem que eu desenvolvo, né? Sou terapeuta sistêmica, tanto na questão da terapia comunitária, as barras de Axis e a constelação familiar, né? Desenvolvo na minha vida pessoal práticas de yoga, de meditação. Então, essas coisas, elas vão fazendo com que a gente, né, no caso, o meu ser, a minha pessoa, vá criando movimentos de resolução pautado nessa dinâmica que eu escolho para a minha vida, dinâmica profissional, dinâmica pessoal. Então, possa você fazer essa reflexão. Que dinâmicas você vem escolhendo para a sua vida para poder ir percebendo, né, os movimentos que podem ser aprimorados em você. Não é bacana isso? Então, esse tema, ele traz para nós, naquilo que eu vejo, não é? Esse pecado capital, ele traz para nós uma beleza, ele abre uma porta, ele revela um caminho para o autoconhecimento, olhando mais para aquilo, para as riquezas e para os tesouros que há dentro de você, independente do tesouro do outro. Todos nós temos os nossos tesouros, mas é preciso olharmos para eles, senão parece que eles vão minguando, sabe? Quando a gente não cultiva algo em nós, esse algo vai enfraquecendo. Mas não é porque ele não exista, é porque ele não é regado, olhado e cultivado. Pense a esse respeito. Prazer imenso ter estado com você aqui nesse encontro, nessa oportunidade de diálogo virtual. E semana que vem a gente se encontra com um novo tema. Excelente semana. Grata, minha gente. Tchau, tchau.